Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez juntos, né? Nesse tempo especial que a igreja está vivendo. Mas nós não vamos deixar de honrar o nosso Deus, glorificar o nosso Deus, honrar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E todos os dias da nossa vida. E hoje é um dia especial, o Dia das Mães, né? Um dia em que nós separamos, né, para honrar de forma especial as nossas mães. Então, se você ainda tem a sua mãe com você aí pertinho, você possa honrar a sua mãe como ela merece, como autoridade sobre a sua vida. Se você não tem a sua mãe, faça melhor do que isso, honre a memória dela, né? Para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quem honra as autoridades está honrando o nosso Deus. Então vamos falar hoje sobre uma família, uma pequena família, onde nós vamos extrair valores preciosos no que diz respeito à maternidade, à autoridade, à fé e o relacionamento com Deus e a construção de uma vida, um relacionamento com Deus através da maternidade. Queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, que diz assim: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. E o apóstolo Paulo, nessa mesma carta, no capítulo 3, verso 15, ele continua nas suas orientações a Timóteo. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça e vamos orar nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos dedicar esse momento especial diante do Senhor. Queremos, ó Deus, que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sempre honrado, inclusive através, ó Deus, do nosso relacionamento, ó Deus, de submissão às autoridades que o Senhor, ó Deus, estabeleceu sobre nossas vidas e hoje especialmente as mães. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa as nossas vidas e traz para os nossos corações, ó Deus, para a nossa mente, para a formação do nosso caráter, aquilo que o Senhor separou na eternidade hoje. E o nosso compromisso, meu Deus, é de dar e transmitir, refletir toda a glória, toda a honra, toda a adoração à Trindade Santa, em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos, meus irmãos, as histórias bíblicas, nós precisamos crer que cada personagem que teve aquele relacionamento com Deus, ele tem o seu valor especial. Porque, meus irmãos, os nomes dessas pessoas, desses servos e servas do Senhor, carregam um legado de valores, sabe? E eles não são citados ali na palavra de Deus, essas histórias não são contadas por acaso, existe uma razão especial. E de forma assim muito intencional, Deus usou cada personagem para que o seu povo, espalhado pela face da terra em todos os tempos, fosse devidamente instruído. E Timóteo, né, citado nesses 2 versos acima que nós lemos, ficou muito conhecido como o discípulo do apóstolo Paulo. Não apenas um discípulo, não apenas um mero frequentador ali, vamos dizer assim, da igreja que Paulo pastoreava, vamos dizer assim. Mais interessante que Timóteo era chamado por Paulo de filho na fé.
Timóteo, ele tinha uma formação espiritual e uma base teológica bem sólida, sabe? E vindo, é claro, da parte de Paulo para os seus ensinamentos. Mas além disso, meus irmãos, Timóteo possuía um precioso legado familiar. Em sua vida existiam duas mulheres que transmitiram não só uma herança genética, mas principalmente uma herança espiritual. Tão importante esse fato que o apóstolo Paulo reconheceu em sua carta a Timóteo. Sua mãe Eunice e sua avó Lóide exerceram um papel, meus irmãos e irmãs, importantíssimo na vida de Timóteo, na sua formação cristã. Elas ali, né, mãe e avó, né, cumpriram ali o papel maternal, né, e de cuidar, né, da vida, né, espiritual de seus filhos. Não só da vida física, da vida secular, mas da vida espiritual. Na verdade, meus irmãos, essas mulheres, além de mães naturais, exerceram eficientemente o papel, né, de mães espirituais. Lóide na vida de Eunice e Eunice sobre a vida de Timóteo. O que é ser uma mãe espiritual? O que é uma maternidade espiritual? Sabe, tão importante quanto a maternidade natural, a maternidade espiritual, ela realmente vai ecoar na eternidade. Sabe, nós vamos refletir um pouco sobre isso, meus irmãos, sobre as características dessa maternidade espiritual através da vida dessas mulheres. Em primeiro lugar, Eunice e Lóide possuíam uma fé genuína. O apóstolo Paulo disse, né, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma fé, né, que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Lóide, avó de Timóteo, transmitiu ali a sua fé para sua filha Eunice, e juntas elas transmitiram essa mesma fé para Timóteo. E em 1 Timóteo 1,5 está registrado, meus irmãos, ali a preocupação de Paulo com a religiosidade aparente na igreja. Sabe, muitas vezes nós vemos uma realidade de pessoas que têm duas personalidades. Usa uma na igreja e usa outra em casa. E pior ainda do que isso, usa às vezes até nos ambientes fora da igreja. Mas Paulo reconhece, meus irmãos, nessas duas mulheres, que havia uma genuína simplicidade e pureza na forma da sua fé, na forma de como elas criam no que o Evangelho do Senhor propunha. E o resultado dessa fé refletia em Timóteo, neto e filho. E Timóteo, mesmo sendo, meus irmãos, um jovem, já era uma pessoa muito temente a Deus. Sabe, a característica mais importante de uma mãe espiritual deve ser a fé genuína, sabe, que contagia os seus filhos. Meus irmãos, por quê? Porque muitas vezes as crianças percebem se realmente acreditamos naquilo que falamos, se somos pessoas crentes de verdade, se as nossas atitudes conferem com as nossas palavras, elas observam o nosso comportamento na igreja e compara, sabe, com o nosso comportamento em casa. E nós devemos nos preocupar com isso. Porque não importa se você é filho,
filha ou mãe, não importa, sabe? Porque a fé, meus irmãos, segundo Paulo, é um escudo que nos protege dos dardos inflamados do diabo. A fé vai nos proteger e nos proporcionar ter uma vida segura. A maior influência que uma mãe pode exercer sobre os filhos, meus irmãos, é transmitir uma fé genuína para eles. Uma mãe espiritual passa um legado de fé para os seus filhos. Você, que tipo de mãe que você é? Que tipo de fé que você tem passado para os seus filhos? Filho, você tem recebido da sua mãe a fé genuína e tem colocado em prática essa fé? Em segundo lugar, Eunice e Lloyd instruíam Timóteo na palavra de Deus. No verso 15, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo, meus irmãos, ele lembra que Timóteo foi educado nos caminhos do Senhor, ali aprendendo a palavra de Deus bem cedo, bem na tenra idade. E certamente, meus irmãos, esse aprendizado veio de sua mãe, de sua avó. Não aprendeu isso na escola e não aprendeu isso na igreja para ficar tão concretizado, tão assim fortalecido, firmado. Essas mulheres, elas cumpriram o mandamento do sacerdócio familiar, ensinando as escrituras para os seus filhos. A maior parte do tempo dos filhos, meus irmãos, não é na igreja. A maior parte do tempo dos filhos é com a família. Então os pais, eles devem aproveitar cada minuto para ensinar os seus filhos as sagradas escrituras. E o papel da igreja, meus irmãos, será um papel de complemento sobre aquilo que foi fundamentado dentro de casa. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 22, dessa forma, ensina a criança no caminho em que deve andar, no caminho, naquele caminho que você está andando. Sabe? E aí, né? Fica a pergunta, você está andando no caminho do Senhor? Meu irmão, minha irmã? E a palavra continua, o verso continua. E quando for velho, não se desviará dele. Meus irmãos, no dia a dia, em família, é preciso haver espaço para falar da palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus. E uma mãe espiritual ensina seus filhos a palavra do Senhor. Sabe, meus irmãos e irmãs, como têm sido os ensinamentos que você tem passado para os seus filhos? Têm sido fundamentados na palavra do Senhor? Sabe, os seus filhos sabem as sagradas escrituras. Filhos, vocês têm respeitado o que seus pais têm ensinado para vocês, têm aprendido, têm colocado em prática. Eunice e Lloyd, em terceiro lugar, apresentavam um testemunho de vida. A palavra do Senhor, lá em Atos 16, diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente. Desta vez, quem está falando
E quem escreveu é o evangelista Lucas, médico, detalhista, está falando sobre a família de Timóteo, ao descrever como Paulo conheceu essa família. E nessa citação de Lucas, né, essa família, né, Eunice, mãe de Timóteo, né, era conhecida como a mãe, tanto a mãe quanto a avó eram conhecidas como pessoas judias, mas cristãs. Não era algo assim muito comum naquele tempo. O cristianismo estava em expansão e era realmente um desafio a pessoa dar um testemunho de cristão naquele tempo. Mas havia um testemunho de conversão dessas mulheres que era conhecido por toda a sociedade. Será que a sociedade, as pessoas ao seu redor conhecem o seu testemunho? Você dá um testemunho de cristão? Paulo, ele recebeu essa informação quando chegou ali no local onde essas mulheres moravam. E além disso, Timóteo via o tratamento que Eunice dava para Lóide, honrando a sua mãe. Sabe, era o exemplo de uma mãe que honrava a mãe, passando para o filho. Nós temos honrado os nossos pais. Sabe, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a incoerência entre o que nós falamos e o que fazemos impede os nossos filhos de viver o Evangelho. As pessoas não vão acreditar que o Evangelho de Jesus é o verdadeiro Evangelho se nós vivemos uma vida mentirosa. Falamos algo e vivemos algo totalmente diferente daquilo. Sabe, muitos jovens, quando saem da igreja, saem exatamente porque os pais não tinham um testemunho de uma vida cristã em casa. O apóstolo Paulo deixa bem claro ao escrever ali para Timóteo a respeito do testemunho familiar. No capítulo 5, verso 8 da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele escreve assim: se alguém tem cuidado dos seus, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente, pior do que o infiel. Pesado isso, meus irmãos. Uma pessoa que está dentro da igreja ser considerado na palavra de Deus como uma pessoa pior do que aquele que está lá fora, simplesmente porque não cuida da sua família, não dá testemunho para a sua família. O testemunho de vida dos pais é necessário, fundamental, sabe, para educar os filhos. Sabe, o apóstolo Tiago, ele diz que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes que enganam a si mesmos. Ser praticantes. Uma mãe espiritual procura dar um testemunho de vida a seus filhos. Sabe, o filho, quando olha para a mãe, deve ver uma mulher inabalável, incólume diante dos princípios, dos valores da palavra de Deus. Mães, que testemunho vocês têm dado aos seus filhos? E aí nós estendemos também essa palavra para os pais, as autoridades familiares sobre as crianças, os jovens que estão chegando hoje. Que testemunho você tem dado? Quando esses jovens examinam as atitudes dos mais velhos, eles encontram o temor de Deus em suas vidas? Essas mulheres, Lóide e Eunice, nós não sabemos muitas coisas de suas vidas, alguns detalhes,
mas elas tiveram suas vidas marcadas pelo sucesso do seu herdeiro. Certamente elas se orgulhavam de ter um homem de Deus na família. A maior realização de uma mãe é ver seus filhos na presença de Deus. Não existe realização maior do que essa. Mas para isso é preciso aprender a exercer autoridade espiritual sobre os seus filhos. Meus irmãos, Eunice e Lloyd possuíam uma fé genuína. Elas instruíam Timóteo dentro da palavra de Deus. E elas apresentavam um testemunho de vida. Hoje eu quero orar com você, meus irmãos, para que nós possamos ser exemplo, não só diante dos filhos, mas diante de toda essa geração que está chegando aí. Que eles possam ver os mais velhos como exemplo de integridade, de postura, de fé. E também nós gostaríamos de orar especialmente para as mães. Seja que tipo de mãe você for, mãe natural ou mãe espiritual, você tem o mesmo valor para o nosso Deus, o mesmo valor. Deus com certeza vai abençoar a sua vida, vai te dar a recompensa quando você estiver cumprindo o propósito dele aqui na terra. Eu quero que você curve a sua cabeça. Quero orar com você nesse dia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero, ó Deus, te agradecer por esse tempo. Ó Deus, um tempo difícil que nós brasileiros temos passado. Ó Deus, quando as forças do inferno têm de forma tão brutal, ó Deus, assediado essa juventude, meu Deus. Mas nós cremos em tempos melhores. Ó Deus, e nós como família queremos, ó Deus, fazer a nossa parte. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Abençoa, nos dê, Seu Deus, capacidade de cumprir o propósito do Senhor. E queremos pedir ao Senhor, ó Deus, uma bênção especial pelas mães, ó Deus, nesse dia. Deus abençoa a vida de cada uma. Que seja, Seu Deus, hoje um dia marcante para elas. Ó Deus, seja um dia de renovar os seus compromissos, ó Deus, de valores maternais, ó Deus, com o Senhor. Ó Deus, seja um dia de gratidão ao Senhor pela maternidade, seja ela qual for. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te agradecemos e te pedimos, abençoa a tua igreja. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e te honramos. Amém. Meus irmãos, vamos continuar orando pelo nosso país, pelo nosso presidente em primeiro lugar, para que o nosso Deus possa realmente estabelecer essa nação definitivamente como uma nação que serve ao Senhor. Em nome de Jesus. Meus irmãos, uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém.